Bom, galera, dando continuidade, geometria analítica, vamos falar agora de condição de alinhamento e áreas. Tranquilo? Então, ó, 3 pontos alinhados. O determinante dele é igual a 0. Então, se eu tenho 3 pontos alinhados, o determinante dele é igual a 0. 3 pontos na mesma reta, eles estão alinhados. O determinante dele, então, é igual a 0. Vamos perceber isso aqui, então. Tenho aqui o ponto. Poderia chamar esse ponto de A, né, que é x e 1, né? O x aqui é uma incógnita e a ordenada é 1. Aqui eu chamaria um ponto aqui de B, por exemplo, ó, a abscissa é 2, a ordenada é 3, e aqui um ponto C, a abscissa é 4 e a ordenada é 0. São colineares. Opa, se eles são colineares, eles estão alinhados, ou seja, também poderia dizer que eles estão na mesma reta. Determine o valor de x. Bom, então, essa condição aqui, a gente vai aprender aqui um macetezinho, um bizu, para calcular esse tipo de determinante, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o ponto A, então vamos chamar esse ponto aqui, seria o ponto A, esse aqui seria o ponto B, esse aqui seria o ponto C. Então, eu tenho que se colocar nessa ordem, ou seja, eu vou fazer no sentido pode ser esse sentido anti-horário ou horário, tá legal? Vamos entender legal, ó. Então aqui eu vou colocar o ponto A, x1, ó, a abscissa e a ordenada. Vamos colocar o ponto B, a abscissa e ordenada, beleza? Agora o ponto C, a abscissa e ordenada. Agora aqui a gente repete esse primeiro ponto, beleza? Tá aí, tranquilinho, né? Por que eu estou fazendo desse jeito? Que depois, quando a gente chegar em área, para não ficar fazendo confusão, tem um outro jeito de achar somente ali, no caso, a área do triângulo. Mas a gente vai fazer esse método da área para qualquer polígono. E fazendo assim, desse jeito aqui, vai ser um único jeito de você gravar e não ficar confundindo nada. Tá legal? Então, vamos aqui agora calcular o determinante, ó. Fazendo aqui, ó, x vezes 3, ó. 3x. 2 vezes 0 vai dar 0. Vou colocar aqui o 0 só para a gente seguir, né? Depois você não vai mais precisar ficar fazendo isso. 4 vezes 1, 4. Tranquilo? Aplicando aqui a regrinha de determinante. Valeu? Agora eu vou multiplicar aqui, ó, as diagonais aqui, ó. Quando eu multiplico e que estou simplesmente subindo, eu vou trocar o sinal, ó. 2 vezes 1 dá 2. Troco o sinal, menos 2. 3 vezes 4 dá 12. Troco o sinal, menos 12. X vezes 0 dá 0. Beleza, né? Fechou. Então, esse determinante vai dar a seguinte situação, ó. 3x mais 4. 3x mais 4. Ó, aqui, menos 2 com menos 12, isso dá menos 14. E isso tem que ser igual a 0. Por quê? Porque ele diz que eles são colineares. Né? Então, 3 pontos alinhados, o determinante dele é 0. Podem dizer que é colineares, pode dizer que ele está na mesma reta, tá legal? Então, eu vou achar o valor de x aqui agora, ó, resolvendo essa equaçãozinha, ó, 3x mais 4 menos 14. Ó, menos 14 mais 4 dá menos 10, então vai ficar 3x menos 10 igual a 0. 3x, jogo 10 para o segundo membro, positivo. X vai ser, o 3 está multiplicando, passa para lá, dividindo. Fechou. X é 10 terços. Tranquilidade? Então se os pontos estiverem alinhados, determinante é igual a 0. Se o seu determinante for diferente de 0, significa que os pontos não estão alinhados. Tranquilo? Valeu? Agora a gente vai aplicar aqui a área do triângulo. Mas eu vou estender a área do triângulo. A gente simplesmente poderia fazer o determinante colocando o ponto do triângulo, o ponto A, o ponto B, o ponto C, e fecharia com as unidades 1, 1, 1. Mas esquece, eu prefiro que você faça já desse método do bizu, para você não ficar confundindo, tá legal? E então, vamos calcular essa área aqui. A área do triângulo, que eu vou estender para a área de qualquer polígono aqui em geometria analítica, é o módulo do determinante dividido por 2. Qualquer, pode ser 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 100 lados, você vai aplicar essa formulazinha aqui. Beleza? E achando o determinante como? Desse método que a gente acabou de fazer aqui. Vamos lá.
Vou colocar aqui, ó, ponto A, ponto B, ponto C, igual eu fiz ali no outro e repetir quem? O primeiro ponto que eu comecei. Ah, eu posso fazer do A, B e C? Pode, colocando os pontos aqui. Ou eu poderia começar do C, B, A, repetiria aqui o C? Sim, também. Tá legal? Vamos colocar aqui, ó, 8, 3, ó, abscissa e ordenada do ponto A. Agora, ó, abscissa e ordenada do ponto B, 4 e 7. Abscissa e ordenada do ponto C. E aqui, a gente, ó, repete o primeiro, 8 e 3. Tranquilo? Bacaninha, né? Então, ele quer a área. Eu vou achar o determinante e vou aplicar aqui nessa fórmula. É o módulo do determinante dividido por 2. Para qualquer polígono? Qualquer polígono. Valeu? Então, vamos lá o cálculo. Ó, 8 vezes 7, 56. Ó, 4 vezes 1, 4. 2 vezes 3, 6. Tranquilo? Aqui é a minha setinha só para indicar, né? Depois você já tiver bastante maceteado, você não precisa nem colocar mais a setinha, né? Agora vamos lá, multiplicando, subindo aqui, ó, a diagonal aqui, ó, pega esse de baixo com aqui de cima. 3 vezes 4, 12, troca o sinal, menos 12. 2 vezes 7, 14, troca o sinal, menos 14. 1 vezes 8, 8, troca o sinal, menos 8. Então, como é que vai ficar esse determinante? Esse determinante vai ficar, ó, 56 com 4, 60, 66. E aqui em cima, tudo negativo, né? Ó, menos 12 com menos 8, menos 20. Menos 34. Quanto que vai dar isso? No caso, vamos lá. 6 tira 4, 2. 6 tira 3, 3. 32, positivo. Acabou? Não. O que você achou? Você achou o determinante. Poderia até colocar aqui um Dzão, né? Então, a área desse meu triângulo, né, que é um polígono, não é verdade? É um módulo de 32 dividido por 2. O módulo de 32 é 32. 32 por 2 vai dar 16 unidades de área. Fechou aí a questão. Bacaninha? Depois faça sozinho para você pegar bem esse bizu. Valeu? Vamos lá. Vamos praticar. Vamos lá. Primeira condição de alinhamento e áreas, né? É uma questãozinha aqui da PUC. Ele me dá os pontos, ó, os pontos A, menos 1, 2, B, 3, 1, C, A e B. São colineares. Opa, se eles são colineares, o que eu já sei? Eles são colineares, então eu já coloco que o determinante é igual a zero. Tranquilo? São colineares, estão na mesma reta, estão alinhados. Então, isso daí já me diz logo que o determinante desses 3 pontos aqui, o determinante é zero. Para que C, ou o ponto C, esteja sobre o eixo da abscissa. Opa, outra informação importantíssima. C esteja sobre o eixo das abscissas. Então C vai ser aquele ponto, o que? Ele tem um valor A para X e o B é zero, com certeza. Porque ele está sobre o eixo X. Então, se ele está sobre o eixo X, a ordenada dele é zero. Então, aqui eu já posso concluir também que B é zero. Belezinha? Tranquilo, né? Então fica legal, ó. C vai ser o ponto A, 0. Olha aí. Tiramos essas informações aí, ó. Beleza? Bom, o que ele quer? A e B devem ser respectivamente. Ó, então, primeiro o A, depois o B. Veja bem, eu já sei que o B é 0. Ó, então, essa aqui está furada, essa aqui está furada. Então, não pode ser nem A nem a B. Não pode. Então, você já ficaria com a C, D ou E. Tranquilo? Então, eu vou calcular agora o determinante que tem que ser igual a 0. Vamos lá. Determinante tem que ser igual a 0. Vamos colocar o ponto A, o ponto B e o ponto C. E depois repete o primeiro ponto que eu coloquei aqui, ó. Menos 1, 2. O ponto B, 3, 1, ó. Abscissa ordenada, abscissa ordenada. Abscissa aqui, A. E o B, quem é? 0. Repete o primeiro lá, ó. Menos 1, 2. Belezinha, né?
esse determinante aqui, ele tem que dar 0, beleza? Vamos então, primeiro, ó, aqui, ó, essa diagonal aqui descendo, ó, menos 1, multiplica e preserva o sinal, né? Quando sobe que troca, ó, aqui vai dar 0, aqui vai dar 2A. Beleza, né? Então, isso aqui está dando a seguinte situação, o seguinte valor, 2A menos 1. Vamos ver agora aqui a diagonal subindo, ó. 2 vezes 3, troca o sinal, menos 6. 1 vezes A dá A, troca o sinal, menos A. 1 vezes menos 1 vezes 0 é 0. Beleza? Então, ó, o que ficou lá em cima? Menos 6, menos A, isso é igual a 0. 2A menos A, A. Menos 1 menos 6, menos 7. Isso é igual a 0. Então, A é 7. Se A é 7, belezinha, o ponto C vai ser 7, 0. Fechou a questão. Letra D. Tranquilo, né? Valeu? Vamos para a próxima. Próxima questão aí, condição de alinhamento e áreas. Os pontos, olha lá, ponto O, que na origem, tá? A gente tem que ficar bastante atento a esses pontos. Ponto P, x2, ponto Q, 1, abscissa, e a ordenada é x mais 1. Do plano cartesiano são distintos e colineares, olha bem. Então, eu tenho incógnitas aqui, se eles são distintos, ele já está me dizendo que esse ponto aqui não é igual a esse, o P não é igual ao Q, né? Beleza? E a gente aqui já percebe, que o O é a origem, tá? Esse P aqui já é diferente, está mostrando. E o Q também já é diferente, porque não tem 0, 0, beleza? Ele quer a área do quadrado diagonal PQ. Então, primeiramente, eu tenho que ir em busca da incógnita x. Depois que eu achar essa incógnita x, eu vou trabalhar com o determinante para depois sim eu pensar no PQ. Vamos então partir para ver aqui a solução, né? Primeira informação importante que ele me diz, que o determinante tem que ser igual a 0, porque eles são colineares. Então, se eles são colineares, determinante é igual a 0. Vamos partir aqui do determinante. Determinante disso aqui, ó, que eu vou colocar esses pontos, ó, vou colocar o ponto O, 0, 0, que é a origem. X, 2, aqui 1, aqui é x mais 1, ó, uma expressãozinha algébrica, né? Então, vou colocar aqui entre parênteses, vai ficar legal. E aqui a gente repete, ó, o primeiro ponto aqui a gente repete. Isso aqui tem que dar 0, beleza? Por quê? Porque os pontos são colineares. Agora tem uma observação aqui também bacaninha, que eles são distintos. Então, fazendo aqui o cálculo, ó, 0 vezes x dá 0, ó. Aqui. Não, vamos fazer para baixo primeiro. 2 vezes 0, aqui dá 0. X vezes x mais 1, tá aqui, ó. X vezes x mais 1. Deixa aqui armado. 1 vezes 0 é 0. Não precisava nem colocar, estou colocando, mas não precisava, né? Subindo, ó, aqui vai dar 0. 0 vezes x, né? A origem, não precisa colocar o sinal. 2 vezes 1, 2. Troca o sinal, menos 2. E x mais 1 vezes 0, isso aqui também vai dar 0. Tá vendo? Não precisava colocar esses zeros ali. Estou colocando para a sistemática ficar bem aí funcional. Então, a determinante aqui, como é que vai ficar isso? Isso implica aqui, ó, x vezes x mais 1. Lá em cima, menos 2. Isso tem que ser 0. Vamos desenvolver aqui, ó, a regra do chuveirinho aqui, né? Ó, não é verdade? Vai ficar x2 mais x menos 2, isso é igual a 0. É uma equaçãozinha do segundo grau. Você pode fazer por soma e produto, né? O coeficiente aqui de x2 é 1. Você pode fazer por Bhaskara, como você pode fatorar também. Eu vou fazer por fatoração, ó. Vou abrir 2 parênteses, coloco aqui as incógnitas, beleza? Olha bem, pense em dois números, que a soma é 1, ó, mais 1x, ó, 1x, e o produto é menos 2. Então, mais 2, menos 1. Ó, 2 menos 1 dá 1.
2 vezes menos 1, menos 2. Agora, eu tenho aqui um produto que dá zero. Ou x mais 2 é igual a zero, ou x menos 1 é igual a zero. Então, eu vou ter essa seguinte situação. X mais 2 é igual a zero, então x igual a menos 2. Ou x menos 1 é zero, x é igual a 1. Então, aqui eu chamaria de x1, aqui de x2. Tanto faz aqui, quando eu substituir esses valores, o meu determinante aqui tem que dar zero. Beleza? Agora, vamos ficar bem atento. Aqui está uma situação bem interessante. Qual o valor que eu vou trabalhar? Ah, olha bem, ele diz que os pontos são distintos. Se os pontos são distintos, vamos testar quando o x for 1. Olha o ponto P. O ponto P seria 1, 2. E o ponto Q seria 1, 1 mais 1, 2. Ah, o ponto Q e o ponto P são idênticos. Ah, e não pode, eles têm que ser o quê? Distintos. Não é verdade? Quando aqui x é 1, aqui vai dar 1 mais 1, 2. 1, 2. E aqui, x aqui é 1, 1, 2. Então, P tem que ser distinto de Q. Então, esse valor aqui, x igual a 1, não serve. Beleza? Não serve para o que ele quer aqui, que nós vamos chegar agora a esclarecer quem é o ponto Q, quem é o ponto Q. P e Q, Então, o ponto P, vamos escrever aqui, ponto P. O ponto P vai ser 1, 2. E o ponto Q vai ser 1. Eu falei e acabei cometendo erro, né? Menos 2, galera. Olha lá, x é menos 2, menos 2, 2. É isso? E aqui o ponto Q vai ser, 1. Aqui o x é menos 2, mais 1, menos 1. Esse é o ponto Q. Beleza? Ah, por que isso? Porque agora eu quero achar essa diagonal aqui, distância entre dois pontos, PQ. Então eu vou calcular a distância PQ. Como é que é essa distância? A gente calcula Δx ao quadrado, raiz quadrada de Δx ao quadrado, mais raiz quadrada de Δy ao quadrado. Lembra lá? A folhinha, a aula anterior, a videoaula anterior, não é isso? Distância entre dois pontos. Sempre a gente vai precisar utilizar essa parte aí, tá? Então, vamos colocar aqui direto PQ. Quanto que vai dar? ΔX, vamos lá, menos 2, menos 1, menos 3. Menos 3 ao quadrado. ΔY, 2 menos 1, vai dar 3. 2 mais 1, 3 ao quadrado. Beleza? Bom, distância PQ vai ficar, menos 3 ao quadrado, 9, mais 3 ao quadrado, 9. 9 mais 9, 18. Então, isso aqui ficou raiz de 18. Vamos continuar para cá. Então, a distância PQ, raiz de 18. O que é raiz de 18? Galera, olha só, eu não posso escrever assim, Se você quiser fatorar, também pode. 2 vezes 9, não é? Raiz de 9 é 3. Então, passou o 3 fora do radical, ficou lá dentro 2. Belezinha? Olha aí que bacana. Então, distância PQ vai ser 3 raiz de 2. Essa é a distância. Tá legal? Essa daqui é o comprimento da diagonal desse quadrado. Agora, o que a gente tem que lembrar? Quando você tem lá um quadrado, não é verdade? Aqui, ó o quadrado lindo meu, PQ. Isso aqui é diagonal, não é? É ou não é? Diagonal. A diagonal, aqui é L, aqui é L, aqui é L e aqui é L. Isso não é um quadrado? Então, o que a gente sabe? Diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Isso vai dar o quê? L raiz de 2. Aplicando Pitágoras aqui, você vai chegar nisso. Diagonal é L raiz de 2. Beleza? E a área do meu quadrado não é L ao quadrado? Bacana, né? Belezinha. Então, aqui eu tenho a diagonal, vou achar o lado, depois eu jogo na área aqui. Bem bacana? Bem tranquilo, né? Então, vamos lá. Diagonal. 3 raiz de 2. Beleza? Que é igual ao lado, raiz de 2.
Olha bem, esse raiz de 2 aqui não vai passar para cá dividindo, ou o L joga esse raiz de 2 para cá dividindo, então eu já posso cortar, ó. Vai ficar aqui o lado é 3. Tranquilo? Belezinha, né? Bom, se o lado é 3, agora eu aplico aqui, ó. A área vai ser 3 ao quadrado. Então, a área vai ser 9 unidades de área. Fechou a questão. Questãozinha um pouco mais trabalhosa, envolveu a parte algébrica, envolveu a geometria plana, que a gente tem que saber trabalhar aí com a geometria plana também. Valeu? Então, deu letra E. Questãozinha muito boa para você depois tentar fazer sozinho. Valeu? Vamos lá. Para a gente fechar essa videoaulazinha aqui, depois fazer uma bateria de exercícios, né? Eu tenho a questãozinha aí do Cefet. Um engenheiro cartográfico fez o levantamento topográfico de um terreno com um contorno poligonal, conforme a figura, e obteve as seguintes coordenadas em metros para seus vértices. Então tá aqui, ó. Vértice A, vértice B, C, D, E. Aí a gente tem que lembrar de quê, hein? Daquela fórmula bonita. Qual é? A área de um polígono é o módulo do determinante dividido por 2. Acabou. E como é que eu faço o determinante, professor? Olha bem, o determinante a gente vai fazer do mesmo bizu que a gente vem fazendo. Ó, vou colocar o ponto A, ó, eu vou fazer nesse sentido, A, B, C, D, E. Ah, professor, eu poderia fazer nesse sentido, daqui para cá, ó, assim? Também daria. Perfeito. Tá legal? Ok? Então, vamos lá. 0, 0, ponto A, ó, abscissa ordenada. Ponto B, abscissa ordenada. Ponto C, abscissa ordenada. Ponto D, abscissa ordenada. Ponto E, abscissa ordenada. E agora, o que eu faço? Não posso esquecer. Fecha aqui com o primeiro ponto, ó. Beleza? Tranquilo, né? Agora, vamos lá. Para baixo, ó. Aqui vai dar 0. Não é isso? 0 vezes 0, 0. Vou colocar, mas você aí já acostumando não precisa. 4 vezes 10, 40. 12 vezes 10, 120. Né? 6 vezes 8 aqui, ó, 48. E aqui 4 vezes, menos 4 vezes 0, 0. Tranquilidade, né? Vou colocar aqui, ó, quanto que está dando esse determinante aqui, ó. 120, 160, 208. Está dando 208. Agora vamos lá, subindo, ó. 0, ó. 0, ó. 4 vezes 6, 24. Mas está subindo, troca o sinal. 4 vezes, ó, melhor, 10 vezes menos 4, menos 40. Mas está subindo, troca o sinal, 40. 8 vezes 0, 0. Então, lá em cima deu quanto? Ó? Menos 24 mais 40. Esse valorzinho aqui vai me dar quanto? Ó, 248 menos 24, isso por acaso vai me dar 224. Não é verdade? Ó, 48 tira 24. 48 é o dobro de 24, né, galera? Então, dá 224 aqui. Aí, a área desse polígono vai ser o determinante, o módulo do determinante dividido por 2. A área do nosso polígono vai ser 112, o quê? Metros quadrados. Fechou? Belezinha? Bacana. Vamos praticar, galera. Um abraço, até a próxima.